Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma live compartilhada aqui no canal do Instagram do Naradeva Shala. Oi, sei lá o que aconteceu, mas não, tô aqui ainda, mas tô aqui, então vamos continuar. Olá pessoal, quem for chegando, já vai falando qual é a cidade da onde você se encontra, se está tudo bem. Eu já vou chamar o Orsnir aqui e aí a gente já vai começar a bater um papo. Vamos embora. Aqui o papo é rápido, né? Aqui a ideia é fazer o papo a gente poder ficar o maior tempo possível aqui. Grande Osnir, tudo bem? Fala, Eric. Beleza? Tudo bem? Quanto tempo que a gente não conversa assim, né? Pois é. Depois Tudo em daquela paz? tudo ótimo. Depois daquela estada na Índia, a gente teve uma overdose, Pois é. mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foram dias de muitas e muitas risadas de doer o estômago, de tanto que a gente ria. Sem dúvida. Rir é o melhor remédio. Com certeza, com certeza. E você aí, como que você está nesse momento de pandemia e tudo mais? Tudo tranquilo, saúde Tudo bem? tranquilo, tudo em paz, né? Que bom. Como eu costumo dizer para as pessoas, minha vida não mudou quase nada, né? Porque assim, eu tenho uma vida muito sossegada, muito tranquila, a maior parte do tempo eu fico em casa mesmo, então assim, para mim não teve grandes alterações assim, não. Sabrina Agora já quem... passou. Oi? Oi, não, desculpa, não. Não, não. Não, pode falar, pode falar. Não, não, a Sabrina que passou aqui mandou um beijo para você. Falou, manda um beijo pro Manda outro Osnir. para ela. Manda outro Puxa, para ela, hein? pronto, agora Então, voltei. e Tá aí tudo é ok. isso. Tá tudo tranquilo por aqui. Bastante tempo para praticar, para estudar. Tá tudo em paz, E a gente né? trouxe esse tema agora, né, com essas lives. Estou chamando amigos e amigas. Já passou uma galera por aqui. E eu te chamei Uhum. para a gente conversar um pouquinho. Você colocou o tema Kri Yoga. E eu acho legal também você falar um pouquinho como você chegou no Kri Yoga. Eu acho que a construção do ser que está passando a informação é um dos pontos que a gente sabe que é muito importante na tradição, né? Ah, Conta um sem pouquinho dúvida. e pode meter bala aí no Kri Yoga aí. Qualquer dúvida minha, eu também vou perguntando. Se surgir alguma dúvida que você acha legal já incluir, fica à vontade também. Beleza. É, quando eu estava fazendo o meu curso de formação em esqueci a data, não faz, não tem importância. Alguns anos atrás, né, quando eu estava fazendo a minha formação, tinha uma moça de Campinas e eu já tinha lido a autobiografia de um yogi, porque a cria ficou é, mundialmente conhecida por causa desse livro, né, do Yogananda e tal. Sim, sim. E em 1977, 78, meu irmão me deu esse livro de presente. E eu tinha lido, e aquilo me chamou muita atenção, né? E, mas era uma coisa assim, naquela época, né? Hoje em dia é muito fácil você viajar, né? Há muitos anos atrás, isso não era viável como é hoje, né? Se bem que hoje, com o dólar do jeito que está, também não está tão viável. O dólar mais vírus vai ficar bem Mas isso, complicado. exato. Ainda bem que a gente já foi para a Índia o suficiente. Poxa, deu para queimar alguns bons karmas nossos lá. É, exato. E aí, essa moça comentou que, porque eu achava que só tinha nos Estados Unidos, né? Uhum. E então não tinha condições de ir, nada. E aí essa moça, ela no curso de formação, ela comentou que em São Paulo tinha uma sede da Selfie. Uhum. Aí eu falei, opa, agora já ficou mais viável, né? Não preciso ir para Los Angeles, é só ir aí para o Itaim, já ficou mais tranquilo. E aí eu acabei indo, acabei frequentando lá um tempo, depois eu recebi a minha primeira cria na linhagem do Yogananda. Eu pratiquei essa cria por uns 10 anos. E aí,
2003, aí eu conheci meu guru, né? E a história com ele é bem interessante, porque assim, eu já tinha lido a autobiografia e ele é bisneto do Lahiri Mahashaya, né? Lahiri Mahashaya foi mestre do Yukteswar, que foi mestre do Yogananda. E eu estava uma vez... Oi? Só para explicar que deve ser a linhagem, acho que mais famosa, né? Porque a gente É. sabe que ele deve ter vários discípulos, teve várias ramificações, mas essa acho que acabou ficando mais conhecida no mundo, não foi? A mais conhecida, né? Sim. A que eu sigo hoje em dia é a linha que é a tradição de pai para filho, Tá, né? entendi. Então, Lahiri Mahashaya passou para o Tinkori, que era o filho, Tinkori passou para o Satyacharan, que é o pai do Guruji, e o Satyacharan iniciou o Guruji, né? Então, Entendi. a minha linhagem é diferente da linhagem da Selfie e das outras linhagens que acabaram surgindo por outros discípulos do Lahiri Mahashaya, né? Sim, entendi. E aí, uma época eu estava em Varanasi, e aí eu lembrei, falei, pô, Lahiri Mahashaya morou aqui, né? Então eu vou procurar a casa dele. A gente tem umas ideias muito infantis, assim, né? Muito fantasiosas em determinados períodos da Eu já vida. fiz isso muito na Índia também. É que na Índia é diferente fazer isso, sei lá, você fica com essa fantasioso e de vez em quando acontece, e aí você fala, Exato. caramba, como explicar Exato. isso agora? E aí eu tava lá, né? Falei, bom, tô aqui, eu vou procurar a casa dele, porque a gente pensa o quê? Que um cara desse que por causa do autobiografia se tornou mundialmente conhecido, na cidade onde ele morava, ele também seria, né? Só que não, assim, me levaram para uns 5, 6 Lahiris, né? Porque Lahiri é um sobrenome tipo Silva, sabe? Então, assim, tem vários Lahiris lá. E aí me levaram, um cara era músico, outro era não sei o quê. E eu falava, não, um yogi. E, bom, eu passei 3 dias procurando e, assim, e nada, sabe? Aí um dia eu estava lá no meu hotel, aí eu tinha feito a minha cria, aí eu estava lá, fechei o olho lá e falei, olha, faz 3 dias que eu estou te procurando, né? Sabe, já me levaram para todos os cantos de Varanasi, assim, ninguém sabe de você. Eu achei que assim que não fosse uma coisa tão difícil. Então, assim, eu já mostrei que eu dei os meus passos. Então, se você quiser que eu chegue até você, dá um passo na minha direção, por favor, né? E bom, e acabei indo dormir. No dia seguinte, eu fui para a área central ali de Varanasi, perto dos Ghats e tal. E assim, na Índia eu nunca falo que eu dou aula de yoga. Isso nunca falo. E naquele dia me deu uma coisa, sei lá o quê. Eu estava andando, você sabe como é na Índia, os menininhos vêm conversar com você. Oi, tudo bem? De onde você é? Qual que língua você fala? E aquelas coisas todas. E o menininho perguntou para mim, oi, tudo bem? De onde você é? Eu disse, eu sou do Brasil. O que você faz no Brasil? Eu disse, eu dou aula de yoga. Aí ele disse, eu conheço um grande Yogi Lahiri. Aí eu falei, opa, agora, né? Aí eu disse, mas e você pode me levar lá? Ele disse, agora eu não posso porque eu estou trabalhando, né? Eu trabalho numa loja de tecidos aqui, assim, mas passa aqui amanhã às 10 horas que eu te levo lá. Ok. Bom, fui fazer as minhas coisas, tal. E aí, no dia seguinte estou eu lá na loja, né? 10 horas em ponto estou eu lá. E é 10 horas, e é 10h30, e é 11 horas, e é 11h30, e nada do menino aparecer. Quando deu quase umas meio-dia, aí aparece o menino. Aí ele chegou e falou, desculpa, meu pai ficou doente, eu tive que ir na farmácia para comprar remédio e tal. Eu disse, não sei o quê, não tem problema. Ele disse, mas você pode me levar lá na casa? Ele disse, posso. Aí a gente foi. Aí, sabe como é indiano, né? Só eles conhecem, só eles sabem, mas eu acredito até que o menino estava falando a verdade. Ele diz assim, eu sou uma das poucas pessoas que pode te levar nessa casa. Eu disse, ok, então vamos lá. E aí aquelas becos, aquelas vielas de Varanasi, aquelas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, se eu me perder daqui eu nunca mais saio, nunca mais volto para casa, né? Bom, e eu seguindo o menininho lá, bom, a gente chegou na casa, tinha uma entrada assim, uma porta, né?
uma grade, aí eu abaixei, passei pela grade. Quando eu entrei, tinha um senhor sentado. Ele olhou para mim e disse: entra, a casa é sua. Aí eu agradeci e tal. Aí ele falou: Guruji está na Europa dando iniciação em cria. Aí eu pensei, falei, pô, mas peraí, o cara morreu em 1800 e pouco, como é que ele está na Europa dando iniciação em cria? Ficou uma coisa assim meio confusa, Ah, até eu entendi. entender, Você estava até eu pensando que entender, era a casa dele. exatamente. Ah, Aí, assim, até cair a ficha, aí eu fui entender que eu estava na casa do bisneto dele, que eu não estava na casa dele exatamente. nossa, Mas nem aí eu era fiquei isso. Você sabendo, estava procurando isso mesmo? Não. não, não, eu estava procurando a casa do Ah, Lahiri Mahashai. Eu nem pensei que é. ele tinha um bisneto ou alguma coisa assim, entendeu? Eu fui ali achando que era a casa do Lahiri Mahashai, para minha surpresa não era. Mas aí eu fiquei sabendo que ele tinha um bisneto e que seguia uma tradição fidedigna, né? Ou seja, é o tipo de tradição mais séria que a gente tem na Índia, que é a passada de pai para filho, né? Sim, se Aí eu mantém falei, muito lá. opa, então aqui tem alguma coisa que talvez me interesse. Mas ele não estava lá, estava na Europa, enfim. No ano seguinte eu voltei para Varanasi, mas aí eu já sabia mais ou menos onde era a casa. Óbvio que eu me perdi umas 10 vezes antes de chegar lá, mas eu cheguei, né? Aí eu cheguei, aí esse mesmo senhor me atendeu, porque quando ele só fica 3 vezes por ano na Índia. No Olha. aniversário do pai, no Guru Purnima e no aniversário do Lahiri Mahashai. O resto ele vive pelo mundo, como ele mesmo se intitula, ele diz que ele é um vagabundo cósmico e ele, e ele vive por aí dando iniciação em cria. É Né? ótimo, eu acho ótimo, porque isso é muito bom, porque desconstrói, né, aquelas linguagens, é isso mesmo. Né? Genial, genial. E aí, enfim, aí eu cheguei lá e o cara falou, olha, só que ele só vai chegar aqui no final do mês. E era começo de fevereiro. Eu disse, bom, quando você viaja sozinho, você tem essa flexibilidade, né? Quando você viaja com um grupo, você sabe, você tem aquele trajeto a percorrer. Tanto é que essa última vez que eu tive lá, eu encontrei com ele assim muito por acaso. Porque assim, ele ia começar as iniciações dele no dia 17 e eu ia sair de Varanasi no dia 14. Ele Olha, adiantou todas as coisas um dia antes de eu sair de Varanasi. Mas como lá eu estava sozinho, eu falei, bom, eu espero, né, até o final do mês. E fiquei lá um mês em Varanasi, fazendo todas as coisas lá e tal. E aí depois de um mês eu fui até lá. Aí quando eu cheguei, tinha um dos discípulos lá, ele disse, Guruji acabou de chegar, você quer conversar com ele? Aí eu pensei comigo, não, né? Fiquei aqui um mês esperando, agora que ele já chegou, eu vou embora para casa. Eu disse, claro que eu quero. E aí a casa dele é construída no estilo do Vastu Shastra. Né? sei. Então tem aquela parte vazia no meio, e são 4 andares assim, né? E a casa dele é no último andar. Aí ele falou, pode subir, é lá no último andar. Aí eu subi as escadas e tal. E aí você fica pensando, né? Quantas pessoas já passaram por ali buscando a iluminação, e aquela coisa, dá uma emoção, né? Dá aquela coisa tal. Eu subi todos os andares, quando eu cheguei lá em cima, ele estava conversando com a filha dele, com o genro, né? Eu sentei lá no meu cantinho, fiquei lá quieto, né? Eles conversaram tal. Aí dali a pouco eles terminaram, aí ele olhou para mim, sorriu e fez assim. Aí eu fui lá e toquei os pés dele. Aí quando eu levantei, ele estava sentado, ele olhou bem para mim e disse: você sabe que Kriya Yoga é suficiente para levar você até onde você quer chegar. Mas você quer continuar fazendo Iyengar Yoga? O Iyengar é o melhor mestre de Hatha Yoga que a gente tem hoje na Índia. Ele nem te Diga-se de conhecia. passagem. Não, ele não me conhecia, foi o primeiro contato que a gente teve. Aí fica idiota você fazer qualquer outra coisa, né? Prazer, meu nome é Osnir, oi, como vai o senhor? Tudo bem? Né?
O cara já deu uma demonstração de que eu não precisava falar absolutamente nada, que ele já sabia muito mais do que eu, inclusive, sei sobre mim mesmo. E aí eu só fiquei ali quieto, em silêncio. Aí eu fiquei ali, sei lá, alguns minutos ali. Aí ele pôs a mão no meu ombro e com aquele jeito bem carinhoso que os indianos têm, ele só fez assim, ó. Tipo, né? Pode ir. E aí eu tava lá mesmo, né? Eu fiquei esperando isso. E aí ele ia para dar a iniciação em cria. Então aí isso foi em 2003. Olha. Aí eu acabei ficando lá, recebendo a minha iniciação em cria com ele. Aí eu acabei, né, o que é o certo fazer, eu acabei deixando as técnicas da selfie de lado, porque elas são diferentes. Não se deve misturar esse tipo de coisa. Apesar de ser a mesma coisa, a gente não deve fazer isso. E aí eu acabei seguindo só as técnicas e a linha dele, né? E depois de 10 anos de novo, né? Começou das 10 com a iniciação da selfie para ele. Depois de 10 anos de novo, em 2013, ele veio para o Brasil para dar umas iniciações aqui. Eu trouxe ele para cá. E num belo dia, né, algumas pessoas tinham levado ele até a Catedral da Sé para ver uma missa, só que ele queria ver uma missa em latim. E engraçado, só porque era Páscoa, a missa era em português, né? Eu não conseguia entender. E aí ele começou a falar, olha, eu não vim aqui para ver isso, eu queria ver uma missa em latim, já que não tem. E ele estava vindo para minha casa. Ele disse, já que isso aqui não é uma missa em latim, então a gente poderia ir embora antes, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar com o Osnir. E eu não, né, isso aqui para mim eu não tenho interesse nisso. Enfim, eles acabaram vindo para casa. A gente almoçou e tal, né? E foi muito interessante porque, assim, eu não tenho muito essa questão de fazer coisa vegetariana com nome de carnívoro, sabe? Eu acho que uma vez que você para com alguma coisa, você para com alguma coisa, né? Mas minha mulher resolveu fazer o que tinha feito, né? E, enfim, aí a gente resolveu fazer. E você sabe que, assim, existe uma tradição de quando você está cozinhando, você não experimenta. Sim. Né? Você primeiro prepara, depois você oferece e recebe isso como prachada, né? Só que minha mulher estava muito nervosa, porque o Guruji vinha almoçar aqui. Então ela estava muito assim, eu nunca tinha feito a feijoada, ela nunca tinha feito a feijoada e tal. E ela falava, vamos experimentar. E eu falava, Fá, não vamos experimentar. Mas só um pouquinho, Deus não vai se incomodar. Será que tá bom de sal? Será que tá bom de pimenta? E eu falava, vai ficar do jeito que tem que ficar, fica tranquila e tal. Enfim, a gente fez tudo, ele chegou e aí a gente foi almoçar, né? A gente foi almoçar, eu estava sentado na cabeceira da mesa, ele do outro lado, e tinham mais 4 pessoas aqui, minha mulher do meu lado. Aí eu expliquei para ele que era um prato da época dos escravos, mas que era uma versão vegetariana, que tradicionalmente era feito assim, assim, assado. Expliquei para ele. Ele pôs uma garfada na boca, ele olhou para minha mulher e disse, está ótimo de sal e está ótimo de pimenta. Continuou comendo. Minha mulher olhou para mim com aquela cara assim, tipo, ai meu Deus. Enfim, aí a gente almoçou, e aí depois do almoço ele falou, eu tenho uma conversa séria para ter com você. Bom, quando seu mestre diz, eu tenho uma conversa séria para ter com você, você estremece, né? Você fala, opa, e agora? Né? O que é que vem por aí? Aí estava sentado eu, e tinham mais 3 alunas, 2 alunas junto comigo, e uma outra aluna minha ajudando a Fátima na cozinha. Aí ele disse, olha, eu não quero te obrigar a nada, né? Isso não é uma imposição, você fica livre para dizer sim ou não, né?
mas você tem interesse em de dar iniciação em Kriya Yoga para as pessoas, né? Aí você começa a chorar, né? Ajoelha no pé do mestre, faz aquela coisa toda, as meninas todas começando a chorar e tal, né? E aí eu acabei aceitando, né? E ele pegou um caderno de cânticos dele, me ensinou uma série de cantos que pertencem à família dele, enfim. Foi uma coisa muito legal. E aí, a partir dessa de 2013, então, de vez em quando eu venho dando umas iniciações em Kriya por aí, dando uma de vagabundo cósmico, indo para onde as pessoas me chamam. Olha, veja, é claro que eu sei que tem muita gente assistindo que sabe o que é Kriya Yoga, mas eu tenho que fazer a pergunta, porque também tem muito Claro. leigo também, pessoas chegando. Né? Porque a palavra yoga a gente sabe que nesse momento virou um guarda-chuva de muitas coisas. E as pessoas podem achar que é um novo método, né, inventado numa academia, que o pessoal fica de ponta cabeça, em jejum durante 10 horas, sei lá, tô brincando, tá, gente? Exato. É que essas coisas que acontecem aí que a gente olha e fala, uau! Mas o Kriya Yoga não é isso. Então, eu acho que nada melhor, claro, que o Osnir explicar que... lógico, gente, eu sei que é impossível explicar aqui no tempo que a gente tem. A gente também tem que lembrar que é uma forma resumida e objetiva da situação. Exato. Então, veja, quando você lê o Yoga Sutra, no segundo pada, o primeiro sutra é Tapas Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Então, assim, as pessoas chamam o Yoga de Patanjali de Ashtanga Yoga, porque ele dividiu em 8 partes, mas esse nome Ashtanga Yoga não existe dentro do texto. Chamam às vezes de Raja Yoga, mas o nome Raja Yoga não existe dentro do texto. Mas o nome Kriya Yoga existe dentro do texto. Então, segundo o próprio Paramahansa Yogananda, Kriya Yoga é o mesmo yoga que Krishna ensinou para o Arjuna, é o mesmo yoga que Patanjali ensinou. Então, assim, é um yoga muito antigo, né? No século XVIII, ele foi... Porque, assim, tudo no universo é cíclico. Então, esses conhecimentos, eles emergem, e depois eles submergem, e depois eles emergem de novo com a graça desses mestres realizados, né? E aí, no século XVIII, um mestre chamado Mahavatar Babaji, né, trouxe essa técnica de novo, de volta, rebatizou com o nome de Kriya Yoga, e deu a iniciação para Lahiri Mahashaya, que também era uma técnica muito restrita, mas o próprio Lahiri pediu para o mestre, posso ensinar isso para todas as pessoas que vêm buscar com sinceridade? E aí o mestre disse, Deus se manifestou pela sua boca, então assim seja. Então, Kriya, basicamente, é uma técnica para meditação. Você tem, na primeira iniciação, você tem 5 exercícios básicos. O exercício central é um pranayama, né? E aí, essa parte é muito importante que se faça alguns esclarecimentos, porque assim, a gente tem, a maior parte das pessoas tem um conceito de que pranayama é exercício respiratório. Exercício respiratório é uma praia, pranayama é outra praia completamente diferente, né? O próprio Patanjali, ele usa uma expressão Gati Vicheda. Gati Vicheda significa a parada do movimento. Então, na respiração, que é só uma questão de diferença de pressão atmosférica, né? Quando você expande a caixa torácica, o ar entra, quando você contrai, o ar sai, né? Então, você expande a caixa torácica, a pressão intrapulmonar ela fica menor, a pressão atmosférica é maior, o ar entra. Quando você contrai a caixa torácica, a pressão intrapulmonar fica positiva, o CO2 sai. No pranayama, você não tem movimento de absolutamente nada. Não mexe a caixa torácica, não mexe absolutamente nada, né? Então é uma técnica que não é tão simples, percebe?
Não é você pôr o dedo no nariz e ficar fazendo alguma coisa que classifica que isso é um pranayama. Para ser um pranayama, você não pode absorver oxigênio. Você tem que absorver só o prana. E aí o prana é tão sutil que ele não precisa de absolutamente nada. Você não precisa do diafragma, você não precisa da musculatura intercostal, você não precisa de absolutamente nada. Até existe um grande problema, porque assim, quando você faz um exercício respiratório em cima dos conceitos do pranayama, né? Você absorve o oxigênio e faz uma retenção, por exemplo, de alguns segundos, sei lá quanto, o CO2 que deveria estar saindo, ele começa a ser absorvido. Isso gera uma coisa chamada acidose respiratória ou acidose celular. Você torna o seu organismo ácido. A gente sabe que o organismo não fica ácido, né? Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se matar para trazer o pH para o normal. Então as pessoas acabam... Né? Exatamente, você tem um desgaste muito grande. Então assim, e essa é uma das razões também pela qual muitas pessoas quando fazem exercício respiratório, elas sentem uma certa tontura. Essa tontura é intoxicação por CO2. Né? Então, o organismo está reabsorvendo CO2. E isso não é saudável de forma alguma. Então, assim, a minha orientação sempre é, para quem não sabe fazer pranayama, né, faz exercício respiratório sem kumbhaka com os pulmões cheios. E aí está tudo certo. Mas se você faz uma retenção com os pulmões cheios, você gera uma série de problemas. E eu tive o bom karma, né, a boa sorte de cair numa família que tem como uma técnica cuja chave principal é o pranayama. Né? Então meu mestre me ensinou exatamente como fazer o pranayama sem absorver o oxigênio, absorvendo só o prana. E esse é o corpo central da técnica. O outro ponto central do Kriya é que todos os exercícios levam para desobstruir o Sushumna. Para que o prana flua pelo Sushumna e não mais por Ida e Pingala. Né? Então os yogis dizem que a narina direita está relacionada com o futuro, gera ansiedade. A narina esquerda está relacionada com o passado. E o Sushumna está relacionado com o agora. Então, como os yogis querem viver no agora, eles querem neutralizar essa energia que flui por Ida e Pingala. E aí você tem os exercícios. O primeiro, ele desobstrui o Sushumna do Vishuddhi até o Agnya. É um exercício chamado Talabhya Kriya. Aí depois você tem o Pranayama, que desobstrui o Sushumna do Anahata até o Vishuddhi. Depois você tem um terceiro exercício chamado Nabhi Kriya, que desobstrui o Sushumna do Manipura até o Anahata. E depois você tem o Mahamudra, que é até conhecido pelas pessoas, só que no Kriya ele é feito diferente, que desobstrui o Sushumna do Muladhara até o Manipura. E aí quando você faz esses exercícios, o prana começa a fluir pelo Sushumna. Uhum. Depois de 12 pranayamas que você faz, a sua mente entra em pratyahara. Então você entra num estado de introspecção dos sentidos. E aí você faz isso durante um tempo. Quando você se habituou com esses 12 pranayamas e está tudo tranquilo, você faz uma coisa que é chamado o primeiro tapas, a primeira austeridade. Você faz esses 12 pranayamas até chegar em 144 vezes. E aí quando chegou em 144 vezes, você faz isso por 12 dias. É o primeiro tapas. Dão 1728 pranayamas. Quando você fez isso, porque assim, a maior parte das pessoas imagina o Sushumna como um único tubo, né? Uhum. Mas ele é igual a um palmito. Então você tem a camada mais externa, que é o Sushumna. Depois você tem Vajranadi, que é uma camada mais interna. Depois você tem Chitranadi, que é mais interno. E Brahmanadi, que é a parte central. Essas quatro camadas, elas estão relacionadas às 4 últimas partes do Yoga de Patanjali.
Entendi. Pratyahara, Dharana, Yoga, Dhyana e Samadhi. Então, quando você vai fazendo essa prática até conseguir fazer tranquilo e chegar a 144, depois 1728 e depois 20.736. Quando você fez 20.736 pranayamas, a sua consciência está fluindo por Brahmanadi e isso é o Samadhi. A vantagem do Kriya é que o Kriya é uma coisa acumulativa, você não perde. Então não é um tipo de coisa que você faz e depois de 10 minutos o efeito passou. Uma vez que a sua mente entra num determinado estado, né, você não sai mais daquele estado. A Teca está dizendo, quem faz se transforma. É isso aí, Tequinha. Não é? E não se assustem Sim. com esses números, tá? Porque quando a gente fala de tradição, é sempre assim. Você começa a entrar Exato. no sadhanas, né? Porque é um sadhana, né? Você chama de Exato. sadhana também, é o mesmo nome? Sim, mesmo É nome. porque eu pergunto, gente, porque às vezes muda um pouquinho o nome de uma tradição ou outra. A gente acaba se entendendo com os nomes, né? Mas só para lembrar, o sadhana é quando Uhum, você gera uma rotina de atividades que você tem que fazer diariamente, espiritual, algumas são físicas, aí depende da sua tradição. E quando a gente uhum. entra nessas paradas, gente, os números é disso daí, vai aumentando, e vai tendo zero, e vai tendo Vai, zero, vai. e vai Né? tendo zero. E faz parte mesmo, é legal até, né? Para a mente é maravilhoso. Né? A gente aprende muita coisa quando a gente tem que fazer esses sadhanas, né? Exato. Eu me lembro quando eu recebi a minha quarta iniciação, porque assim, Guruji ele dá a primeira iniciação aberta, e aí quando você está qualificado, né, e você passa por um crivo, então ele tem algumas pessoas que ajudam ele, então você tem que fazer a técnica da frente da pessoa, você tem que explicar uma série de coisas, e aí se você tiver, eles chamam de adhikari, né, que é o aluno que é qualificado. E aí se você está qualificado, você vai passando para as outras, recebendo as outras iniciações, né? E eu lembro quando eu recebi a minha quarta iniciação, tinha um aluno junto comigo, e aí ele estava do lado do cara que estava anotando o nome das pessoas. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, só tem você e mais um indiano aí para essa iniciação, não tem mais ninguém. Então você sobe para ele termina no sábado todo o negócio, vai, toma um banho, come e tal, e depois as pessoas sobem para casa dele. E aí você sobe, senta lá e então as pessoas que vão receber, porque ele aberto assim, ele só dá a primeira iniciação. E aí ele ensina a segunda técnica para quem vai receber a segunda, e eu tô lá. Aí sai uma galera. Aí ele vai dar a terceira cria. Aí sai toda a galera. Né? Fico eu e ele. Aí eu falei, ué, cadê o outro indiano que tinha que estar aqui, né? Que deu o nome. Aí, depois que eu desci, meu amigo falou, olha, o indiano desceu, ele não estava com uma cara de muitos amigos. Eu acho que o rapaz que foi fazer a avaliação falou, olha, você não está pronto ainda, então volta mais tarde. E aí ele me deu a iniciação e tal. E aí quando eu saí, tinha um grupo de indianos, assim, num terraço, assim. Eles olharam para mim e disse, só você recebeu a quarta cria? Eu disse, só. Eles deram uma gargalhada, bateram no meu ombro e disseram, boa sorte. Porque o ponto é esse, né? A coisa vai aumentando, vai ficando mais complexo, vai pedindo mais tempo, né? Tanto é assim que eu não dou nenhuma aula durante a manhã. Porque a minha manhã é dedicada só para minha prática, só para as minhas coisas. Porque requer muito tempo, requer muita determinação. Né? As pessoas aqui, elas têm uma ingenuidade muito grande, né? Elas acham que elas vão para a Índia, vão para Rishikesh, raspam a cabeça, se iluminou, tomam um banho no Ganges, voltou para o Brasil, tá tudo certo. Comer no Requer restaurante muita vegetariano. entrega. Come no Oi? restaurante vegetariano da moda em Rishikesh, tira uma foto para o Instagram para marcar Exato. território, né? Mas Pois infelizmente é. não é. Não, Não, eu não sei se o seu guru também, mas os que eu tive, né, até o momento, todos eles
por uma coincidência, falaram a mesma coisa quando eu cheguei e falei, eu quero ser o seu aluno, eu quero participar. Todos eles responderam sempre, você tem total certeza disso? Exatamente. Porque Todos, as sempre foi pessoas... igual. Eu falo, É, tenho. Eles repetem, olha, olha, pensa duas vezes. Aí a gente fala assim, aí vem tudo Pois aquilo, é, a gente vai, vamos fazer, vamos embora, né? Faz parte. exato. Porque assim, as pessoas, duas coisas elas fantasiam muito, né? É, Uma delas é achar que você fez meia dúzia de coisa e está tudo resolvido. Toma chá de vagalume e se ilumina, né? Outra coisa, essas pessoas não sabem o que é viver com um mestre, é difícil. né? É difícil porque assim, eles te dão o que você precisa, não o que você quer. Né? Eu me lembro que quando eu recebi a primeira cria, quem checou o meu pranayama foi ele, né? Então foi assim, foi tete a tete, né? E eu sentei na frente dele e fiz o pranayama e tal. Quando eu abri o olho, ele estava sorrindo, né? E ele disse, sabe, meu pai costumava dizer uma coisa, quando uma pessoa faz um pranayama pela primeira vez, tão perfeito como você fez, ele dizia que essa pessoa já foi um Kriyaban. Kriyaban é uma pessoa que faz Kriya Yoga. Ele dizia, Ah, essa tá. pessoa já foi um Kriyaban na última vida. Você ouve isso, é óbvio que você, né? Eu comecei a esboçar um sorriso, ele deu um tapa na minha coxa, assim, pá! Era só brincadeira do meu pai, vai embora. E, A hora que ele viu que o ego começou a inflar, exatamente. né? Ele já, Ele ele já faz, furou, ele faz já o furou o elogio, ego assim, ó. Pá! Oi? faz o elogio, aí o ego aumenta e fala, não é tão simples. O elogio serve, mas é até aqui só, calma. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm essa ingenuidade, achar que, eu queria ter um mestre, eu queria ter um mestre. Convive com um por algum tempo para você ver o que é bom, né? E hoje, como que funciona? Porque eu sei que aí cada linha ou se transforma em escola ou acaba não se transformando em escola e tendo a linhagem de forma mais tradicional, que é as que eu mais gosto, na verdade. Mas Uhum. aí uma opinião minha só, né? Mas como que hoje funciona assim, um trabalho de crioulo? Por exemplo, Eric, queria conhecer no Brasil. Como que funciona? Porque é curso, é palestra, é workshop. Não é vendendo pacote, não, tá, gente? É porque é importante explicar para Uhum, entender como funciona. E cada uma tem a sua forma, e na Índia uma respeita muito a forma da outra. Não é igual uhum, no Brasil, que olha, aquele pessoal cobra tanto valor. O problema é da pessoa que cobra o valor. Para nós, é assim que a gente uhum, funciona. A gente não tem nada a ver com o exato. outro. Né? E como É. funciona? Então, a gente tem basicamente dois tipos de yoga, né? O yoga da informação e o yoga da iniciação, Tá. né? Então, o Kriya é um yoga da iniciação. Então, você precisa passar por um processo iniciático para receber a Kriya, né? Ela é aberta para qualquer pessoa, mas ela só pode ser aprendida por uma pessoa qualificada, uma pessoa que o mestre disse, ou seja, ele conviveu com você, ele sabe que você sabe a técnica perfeitamente. Isso é o parampara, né? Que É. você não vai inventar moda, porque como você começou lá no começo, o que mais existe é gente inventando moda, né? Então, assim, ele sabe que você vai fazer exatamente como ele te ensinou, né? Então, qualquer pessoa pode receber. Então, dentro das iniciações, geralmente o que acontece? Guruji divide a Kriya em tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, como Patanjali. Então, Swadhyaya se refere à palestra introdutória. Então, existe uma palestra, que geralmente é na sexta noite. Então, na palestra se explica uma série de coisas. Depois você tem a parte prática, que é tapas, que aí é no sábado, onde a pessoa recebe a iniciação, e depois da iniciação ela recebe as técnicas, né? E Ishvara Pranidhana vai acontecer a partir do momento que essa pessoa coloque tudo que ela aprendeu em prática, né? E
siga a vida dela praticando, né? Então, qualquer pessoa que queira receber a iniciação, ela tem que passar por esses processos. A palestra é obrigatória, e aí a prática né, é ensinada no segundo dia depois da iniciação. Geralmente os espaços cobram alguma taxa, porque tem gastos, Sim, né? As claro. pessoas bebem água, vão ao banheiro, enfim, tem uma série de coisas, então uma taxa é cobrada, e existe a parte que é a do Dakshina, que é uma contribuição espontânea e cada um dá o que quer. Esse dinheiro eu pego, eu arrecado e depois eu levo e dou para o meu mestre, né? Entendi. É assim que funciona. Então, E quando vai passando esse conhecimento, ele é um conhecimento que é em tom de confiabilidade, né? Oh, fugiu a palavra. É que a palavra secreta eu acho horrível. É aquele formato tradicional indiano que você recebe a sua lição, como uma lição, aí cada nome vai entendendo, o mesmo método, né? exato. E assim, e tem um outro detalhe, né? Nessa linha, quando você inicia alguém, você assume o karma, uma parte do karma dessa pessoa, né? Então, uma parte do karma o mestre absorve e ele tem condições de queimar isso, e outra parte a pessoa queima durante o sadhana dela. Então eu sempre explico, né? Não ensine isso para outra pessoa, porque você vai estar assumindo uma carga que você não tem condições de lidar, né? Então é uma coisa séria. Então assim é uma linhagem secreta, né? Hermética, né? Pero não mútil, né? Porque assim qualquer pessoa pode. O que não é aconselhável, inclusive para preservação da técnica, né? É que as pessoas que aprendem acabem ensinando outras pessoas, porque senão vira um telefone sem fio, né? A pessoa nem entendeu direito, já vai querer ensinar, a outra que aprendeu errado e também não entendeu direito vai querer ensinar, e depois a técnica ela acaba se perdendo. Eu Então é acho que uma coisa... esse termo que é muito usado por nós de a moça colocou aqui, confidencialidade, isso saiu. Eu acho que muda um pouquinho a visão dos hindus em geral. Vou colocar hindu como um guarda-chuva, porque é muito comum nas tradições terem isso, sabe? E é muito respeitado. Aqui talvez virou uma coisa meio secreta, sociedade secreta, aquelas coisas assim. Não é isso que a gente está falando, não. Não. É uma questão... Porque o ensinamento daquela lição está muito mais no que o teu professor vai te ensinar de como fazer aquilo do que está escrito no papel. Né? O papel, Exato. o caderninho e tudo mais. Eu acho que esse é o grande barato da coisa, né? Por isso que eu usei duas expressões, o yoga da informação Sim. e o yoga da transformação. Boa. O yoga da informação nem sempre transforma, mas o yoga da iniciação sempre transforma. Né? Então, assim... Gostei muito dessa divisão, achei ótima. Porque faz toda a diferença, sabe, Eric? Então, assim, e aqui a gente tem muito isso, né? Muitas pessoas que acham... Guruji costuma dizer, todo conhecimento é emprestado, só o saber é seu. E tem muitas pessoas que não entendem que você precisa pegar o conhecimento e aplicar isso na sua própria vida para que isso vire sabedoria. Então tem pessoas, por isso que meu mestre muitas vezes brinca, chamando tudo isso de spiritual market, né, de mercado espiritual, porque assim, tem gente que acha que a espiritualidade é entrar num supermercado e ficar pegando o produto em prateleira, sabe? E ficar acumulando conhecimento sem colocar esse conhecimento em prática para virar sabedoria, né? E aí a pessoa acha que porque ela conhece um monte de coisa, isso significa alguma coisa. Mas muitas vezes é só acúmulo de ideias que ela nem entendeu direito. Assim como o Ayurveda, o Yoga também é uma linha de raciocínio. Você precisa aprender a pensar de uma determinada maneira. Não tem uma tabela, não tem uma receita de bolo. Né? E tem gente que fica por aí colecionando palestra, né? Eu brinco no Ayurveda,
quando chega nisso, eu brinco no Ayurveda assim, eu falo assim, tá, você quer decorar tudo, você quer fazer tudo como tabela. E se amanhã você vai trabalhar no Alasca, onde você só vai ter pessoas que vivem lá e você vai atender um monte de esquimó no seu consultório, o que você vai fazer? Você vai mandar a pessoa para a Índia Exatamente. fazer tratamento? Você não entendeu o raciocínio. Isso acontece com tudo, né? Com o Vai, yoga, vai, né? vai ter que aprender o guna da gordura da baleia. A Buda exatamente, porque eles vivem lá, né? Então, Exato. é assim vai indo. Gente, eu não sei nem quanto tempo já passou. Faltam Eu tenho 15 uma... para as 3. E ainda a gente tem 15 minutos. Se o pessoal Pois quiser fazer é. pergunta, por favor, fiquem à Isso. vontade Fica à também. vontade. Podem perguntar aí, galera. Adoro responder pergunta. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que o pessoal está chegando. Você esteve na Índia agora há pouco tempo também, né? Levei um grupo para lá no finalzinho do ano passado. Eu ia levar o outro grupo hoje, esse ano, e infelizmente acabei não conseguindo, por causa da... Ah, O grupo já estava até formado, mas paciência, mas vão ter que esperar. eu tive que cancelar também, porque setembro, obviamente, é impossível, né? Agora a gente vai ter que ter muita calma nesse momento, né? Muito, isso. É a Citananda aqui? Eu não estou reconhecendo ela. Ela está falando, estamos te esperando em Resende. Não vai ser seu próximo curso. Está perguntando, deve ser o de Kriya Yoga ou de Yoga, não sei. Aí, se você quiser responder os dois, ele já responde as duas perguntas. Então, eu acho que isso é um convite, porque eu não tenho nada marcado em Resende. Então é um convite já. Está recebendo convites. Pois é. É só mandar lá uma mensagem que é o vagabundo cósmico dá um pulo em Resende. Ah, não, é a Citananda mesmo. A Citananda, eu fiz uma live com ela ontem. A gente está com uma parceria de Ayurveda lá. Ela falou que até estava já com uma conversa com você antiga e tal. Então, pronto, já retoma o contato, já conversa com ele Isso, aí. exato. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, você gostaria de falar a diferença com a tradição da selfie? Se existe Então, diferença, né? existe diferença, porque a gente deve entender, o Yogananda foi para os Estados Unidos em 1920. Então, a realidade que ele encontrou lá era muito diferente, né? Hoje, nos Estados Unidos, yoga de todos os tipos é uma febre. Mas imagina Sim, quando ele chegou lá, né? Com aquela pele sim. morena, já era um obstáculo, né? Com o cabelo comprido já era outro obstáculo, enrolado num pano açafrão, outro obstáculo. Tanto é que poucas pessoas sabem, né, que o autobiografia que as pessoas leem não é a autobiografia que o Yogananda escreveu. Olha, Né? Esse livro ele foi dado para uma senhora extremamente católica que olha. fez umas adaptações para que aquele conhecimento tivesse penetração na mente dos americanos de 1920, de 1900 e pouco, né? Sim, olha que Então, assim, interessante. teve que haver uma adaptação. Né? O próprio fato do Yogananda ensinar as pessoas a meditar sentado em cadeira, tem uma história engraçadíssima, né? E fazer isso por lições, o que também não era uma coisa muito aceita pelas pessoas e tal. E tem uma história engraçadíssima de um indiano que recebeu as orientações de como fazer a cria, né? E ele mandou, porque aí ele mandava colocar um pano de lã, porque a lã tem o mesmo efeito da grama kuxa, da pele de antílope, que é como Krishna diz como deve ser o assento para se praticar yoga, né? E o Yogananda descobriu que a lã pura substituía tudo isso, e ele pedia para você colocar isso na cadeira, colocar os pés firmes no chão, colocar as mãos sobre as coxas, tal. E aí um indiano responde, manda uma carta para o Yogananda. E fala, mestre, olha, eu tô com uma dúvida muito grande, porque assim, como em Padmasana eu coloco os meus pés firmes no chão? Porque para o indiano não existe uma outra posição para você meditar que não seja a postura de lótus, né? Então o cara sentou na cadeira, fez tudo o que o Yogananda falou, só que aí ele cruzou as pernas, né? E aí ele Aham. queria pôr os pés no chão, e ele não entendia como, né? Então, assim, ele teve que ensinar as pessoas a meditar em cadeira. O próprio pranayama dele, ele teve que adaptar, entende? Então, assim, eu entendo que o Yogananda, ele teve que alterar as técnicas da Kriya
para ter algum tipo de aceitação lá, porque do jeito que a Kriya é feito, naquela época ele não teria tido aceitação nenhuma. Então tem diferença sim, né? Tem diferença. O que é normal também, né? Toda essa tradição oriunda da Índia, ela tem essa adaptabilidade em várias questões, né? Você vê o yoga, passou por isso. A gente pega a história do yoga, né? É gigante essas adaptações que foram acontecendo Sim. e tudo mais. O Ayurveda também. O Ayurveda, a gente está fazendo um levantamento enorme. O Ayurveda passou por diversas transformações, porque os textos também vão ficando antigos em algumas coisas que a gente não sabe correlacionar no dia de hoje. Por exemplo, no Ayurveda cita abacate. E você não tem abacate na Índia hoje, você só tem importado. É um exemplo besta, só para a gente Sim. ver. Isso acontece em todo texto, gente. Em todo texto, toda tradição também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O resto já está fazendo colocações, né? Estão perguntando de curso. Se você já quiser deixar aí, o contato do Osnir vai estar em todos os lugares. É claro, vocês podem entrar em contato com ele diretamente pelas redes sociais dele. Mas ele vai deixar aí. Tem algum curso de Kriya ou de Yoga começando? Então, a primeira coisa a gente deve entender, Kriya não é um curso, é uma iniciação, é diferente. Né? Ainda bem que Iniciação eu falei isso, que aí você conseguiu trabalhar. Boa. Iniciação é uma coisa e curso é outra, né? Então, uma iniciação, ela é algo muito mais séria, muito mais profunda, né? Você tem, por exemplo, dentro na própria iniciação, é óbvio que meu corpo ali é só um canal para energia, né? Não sou eu que estou fazendo nada. Mas na iniciação, por exemplo, você toca todos os chakras da pessoa e esses chakras eles são estimulados, né? Existe uma coisa muito mais ampla e muito mais profunda. Não é uma coisa que você assiste um final de semana, uma palestra ou um curso e, né? Então, iniciação. O curso é um yoga de informação. O Kriya é um yoga de iniciação e de transformação. Diferente. E o pessoal infelizmente, encontra esses detalhes na sua rede social. Lá geralmente quando vai ter alguma iniciação, eu sempre coloco lá. Então ou é só me mandar colocar uma mensagem lá que eu acabo respondendo. Tem o pessoal falando da revisão aqui. Acho que você vai dar uma revisão, é isso? Eu vou dar uma revisão no dia 26, mas essa revisão é só para quem já fez a iniciação. Então fica a dica aí. Você fica de olho quando vai ter iniciação, vai lá, participa, vê se é mesmo o que você quer. Isso é uma coisa legal. O coração tem que bater forte. Exato. Isso é uma coisa interessante, porque assim, uma vez que a pessoa recebeu a iniciação, ela é livre para fazer todas as outras iniciações que existirem sem nenhum tipo de custo. Né? A pessoa pode fazer revisão 300 vezes por ano se tiver 300 crias que isso não acarreta em nada. Aliás, o próprio Lahiri Mahashaya dizia que a gente deveria fazer a revisão a cada 6 meses. Porque é uma coisa louca, né, Eric? Assim, as técnicas, elas até que são bem simples, mas a mente humana é muito complexa, né? Guruji tem uma expressão, é possível ouvir sem o ouvinte? Né? Porque assim, quando as pessoas ouvem, o que elas acabam fazendo? Elas acabam concordando, discordando, lembrando, comparando, fazendo um monte de coisas. E nesse processo, né, que ocorre dentro da cabeça da pessoa, ela acaba não ouvindo o ensinamento que está sendo passado. E é por isso que a gente precisa de tanto tempo para aprender alguma coisa, né? Porque a gente nunca está só ouvindo. É igual, eu sempre comparo o processo do aprendizado com o processo da digestão. Né? Eles chamam de Manana, Shravana e Nididhyasana. Então, o primeiro Manana é ouvir atentamente. Shravana é refletir sobre o que foi ouvido atentamente. E daquilo que você conseguiu assimilar, colocar em prática. Então eu sempre comparo, você come, né? Depois você digere, e aquilo que você conseguiu digerir se torna você, né?
Então eu digo, as pessoas elas tentam fazer do ensinamento como se comer e digerir ao mesmo tempo. E aí você não consegue comer e digerir ao mesmo tempo. Você está fazendo uma coisa num tempo, a digestão ela vai ocorrer num outro tempo e a assimilação vai ocorrer em outro tempo ainda. Então, eu me lembro, as primeiras vezes que eu fui fazer as minhas revisões, eu sempre pensava, nossa, mas ele mudou tudo. Ele está falando diferente do que ele falou da outra vez. Levou umas 3 vezes para mim ver que não é que ele tinha mudado. É que eu dava uns perdidos em horário diferente, né? Percebe? Então, assim, você está ouvindo, aí ele fala uma palavra, aí você vai lá na sua infância lembrar quando seu pai te falou isso. Só que no que você foi até a sua infância e voltou, você já perdeu o que ele estava falando. Aí ele fala uma outra palavra, você lembra que, né, quando você tinha 12 anos, você leu no livro de não sei quem aquela palavra. Então a gente fica dando esses perdidos, né? A gente vai e volta, vai e volta. E aí é necessário que a revisão seja feita várias vezes para que depois de um tempo, né, você tenha todo o conhecimento realmente estabelecido ali e entenda todo o processo. Osnir, a gente só tem 4 minutos, então eu vou deixar para você finalizar. Então, eu primeiro, claro, queria te agradecer o tempo aí para você vir, bater esse papo com a gente. A gente está fazendo essas várias lives com várias pessoas diferentes, Yoga, Ayurveda, Sânscrito, Vedanta, Tantra. Nossa ideia é nesse momento que mesmo com a reabertura, a gente sabe que o pessoal vai ter que se manter mais em casa e vamos utilizar as nossas redes sociais para trocar essas ideias legais. É uma forma de deixar registrado todo esse momento. Os contatos do Osnir vão ficar todos aqui embaixo, aqui vai ficar gravado no IGTV, e depois também com o tempo a gente joga para o YouTube, porque lá fica mais permanente, as pessoas assistem até mais lá, porque no IGTV o pessoal meio que esquece, né? O Instagram é aquela coisa, você fez hoje, amanhã ninguém mais lembra do que você fez, mas fica registrado. Osnir, meu muito obrigado mesmo. Imagina. Finaliza, fica com você, falta só para você se controlar 3 minutos aí, fica à vontade. Ok. Veja, a gente está vivendo um momento de reclusão, né? Um momento onde você tem que ficar com você. Então as pessoas precisam entender uma coisa muito simples. Tudo que você não dá para si mesmo, você espera que o mundo dê. Então se você não se ama, você precisa que uma outra pessoa te ame. Se você não se aceita, você precisa que outra pessoa te aceite. Se você não se entende, você precisa que o mundo se entende. Né? E esse momento de reclusão é um momento ótimo para você passar a dar para você aquilo que você sempre deveria ter dado para você. Né? Nunca deixe que a felicidade dependa do que não depende de você. Né? Então é um momento ótimo, um momento onde você está tendo que ficar com você. Então aprenda a se amar, aprenda a se dar as coisas, aprenda a se conhecer, aprenda a se aceitar. Né? E aí o que vier do mundo é lucro. Né? Você não precisa desse tipo de coisa. Essa autossuficiência é algo que tanto o Ayurveda quanto o Yoga preza muito. Né? E esse é um momento maravilhoso onde a gente está sendo obrigado, já que não dá para viajar para fora, viaje para dentro. Obrigadão, Osnir. 2 minutos apareceu aqui. Pessoal, vai ficar gravado aqui no IGTV mesmo, no Naradeva. Se o Osnir quiser, depois a gente puxa, manda para ele. Ele pode colocar no Instagram dele também. E daqui a alguns dias a gente sobe para o YouTube, porque tem muito material, a gente vai fazendo devagarinho. Osnir, obrigado. Obrigado, Eric. Assistindo ao vivo aí a gente, e para todo mundo que vai assistir a gravação depois também, muito obrigado. Se você conseguiu chegar até aqui na gravação, nosso muito obrigado mesmo. Mesmo. Grande abraço, Eric. Tchau, gente. Obrigado, tchau, turma. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.